Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos aqui de volta com o nosso Psicologia em Podcast, depois de 3 longas semanas ausentes. E por que aconteceu isso? Porque a minha parceira de podcast pegou a tão temida Covid-19, né, Silvia? Meu Deus do céu, né? Período ruinzinho que foi esse, né? Foi muito ruim, principalmente ficar afastada das atividades, né? Eu procurei em alguns momentos não deixar, como se diz, a peteca cair, né? Então, alguns atendimentos online eu fiz mesmo, né? Atendi alguns pacientes e outros realmente eu não tinha condições de atender, de sequer me mexer para falar bem claramente aqui para vocês. Pois é, exatamente nesse período aí de Covid, porque foram 2 semanas seguidas, não é? Não só a Silvia, como também a Ana Júlia, né? Que é a nossa filha. E ela ficou aí. Primeiro foi ela que pegou, né? E acabou, eventualmente não se sabe se passou para o resto da família, etc. E tal. Eu também acabei ficando ruim, mas olha só, eu entrei nesse regime aí de quarentena, porque é o seguinte: quando você tem alguém na sua casa que pega a Covid, no caso específico, que foi o que aconteceu aqui, e aqui nós somos em 4, né? São 2 filhas, a Silvia e eu. E aí o que acontece é que, nesse caso específico, a Ana Júlia pegou, que é a nossa filha mais velha, que é advogada, que tem quase 26 anos, e tem a Maria Luísa, que é a caçula. Essa foi para casa da avó, mas eu não tinha como ir para casa, por exemplo, da minha mãe. Por quê? Eu não sabia se eu estava ou não contaminado. E aí ficou esse drama, não é? E dali, depois de uma semana, comecei a ter os sintomas também. E aí falei, nossa, também tô com Covid. E aí a hora que vem aquela preocupação, né? Porque você já viu tantas pessoas que passaram mal, outras que infelizmente nos deixaram, né? Morreram, muitas mortes, quase 600 mil pessoas que morreram, né? Então você entra naquela espiral do medo, né? Que vai pegar a sua família, que pegou, e aí você não sabe se pegou também. E eu, só depois de muito tempo, é que eu fui descobrir que o meu caso foi porque durante o processo todo eu tomei a vacina da gripe. Foi uma reação da vacina da gripe. Eu não peguei, graças a Deus. Tomei 2 doses de vacina, né, da Pfizer. Mas aí, graças a Deus, eu escapei. Mas tive os sintomas por pelo menos 10 dias. Uns 2 dias eu fiquei de cama e achei que tivesse, né? E aquele medo de você pegar, quer dizer, de pegar não, de passar para frente, você não sabe exatamente o que acontece, né? Mas no seu caso específico, não se tratou apenas do medo que eu, por acaso, tive. No seu caso foi a doença mesmo, né, Silvia? Conta como é que foi esse período aí. Foi a doença mesmo, né? Quando você recebe notícias, né, de que as pessoas estão contraindo esse vírus, né, o Covid, enfim, muitos dos meus pacientes tiveram, cheguei a atender pacientes com Covid ali conversando comigo pelo vídeo, né, e você acaba claro, é o nosso trabalho, né? Você tem aquela empatia com aquele paciente e você sente aquela dor junto com ele, né? E fora todo esse medo que você comentou agora. Eu peguei, mas para quem que eu vou passar? Eu até escrevi essa semana, né? Que na hora que eu abri o resultado, né? Que abri agora a gente fala papel, mas não, né? No celular. Então, quando eu abri ali o aplicativo do convênio e vi, né? Que tinha dado detectado para SARS-CoV-2, né? Na hora, a última pessoa em que eu pensei foi em mim. Né? Eu pensei nas minhas filhas, eu pensei nos meus pacientes, eu precisava deixar as coisas tudo encaminhadas, pensei na família, mãe, marido e depois eu fui pensar em mim. Peraí, mas quem está com o vírus sou eu, né? E aí, o que é isso? Né? É uma possibilidade de uma finitude.
Sua, não mais a do outro, né? E isso impacta. Mas trazendo isso para a realidade das pessoas, por que interessa tanto assim a nossa experiência pessoal, mas sim aquilo que as pessoas num geral sentem, não é? Então, o que você me diz disso? Qual é a sensação que normalmente você já teve de relato dos pacientes? Como lidar com isso? Como é que fica a cabeça da pessoa diante de uma situação como essa? Quando você pega um resultado desse, né, que está ali já, você tem uma dúvida, uma coisa, mas quando você pega o resultado e ele está ali na sua mão, passa realmente muitas coisas pela mente, né? Então, o que os pacientes muitos relataram, né, e coisas conversadas também com colegas, é a questão da finitude, é a primeira coisa. Será que eu vou sofrer? Será que eu vou matar, né? As pessoas falavam muito isso. Será que eu vou matar a minha mãe? Eu vou matar o meu pai? Eu vou matar o meu marido, meu filho? Eu vou matar alguém da minha família? É como se a pessoa já não tivesse mais controle sobre aquilo. Uma vez que ela está com o vírus, né? E os relatos são assim, é como se eu fosse tocar em qualquer lugar e eu vou estar infectando, né? Independente de ser esse o meio de transmissão ou não. Por quê? Tá? Aí a gente vai entrar numa questão que a gente está vendo todos os dias aí nos noticiários, que é a nossa o desconhecido. Nós não sabemos o que é de fato. Como que eu vou lidar com este inimigo tão invisível? Aonde se eu der um espirro aqui eu posso contaminar a pessoa ali. Então eu lidar com a minha possibilidade de finitude e lidar com o que eu estou causando às pessoas ao meu redor. E isso é a responsabilidade que a gente tanto pede, né? Pois é, isso significa que a pessoa, eventualmente que pega, tem que ter a preocupação de não contaminar o outro, é isso, né? Sim, é isso. E eu, nos relatos em que eu recebi, o maior medo era isso, né? Então vinham aquelas coisas, mas eu fui na casa da minha mãe, eu fui na casa da minha sogra, eu estava trabalhando até ontem, então ficava este medo muito grande de aonde eu deixei o meu rastro, meio um rastro de destruição. E isso, quando a gente introjeta, né, e começa a vivenciar essa tua possibilidade de causar um dano maior, que não é só em você, mas também aonde você vive, isso começa um questionamento interno muito grande de até onde eu posso causar mal ao outro. Pois é, mas aí a gente tem que entender o seguinte, né, que primeiro ninguém de sã consciência quer pegar uma doença infecto-contagiosa e que essencialmente leva ao risco iminente da morte, né? Como a gente viu eu tive muitos amigos que partiram, né, deixaram muita saudade e eu acredito inclusive que na maioria dos casos deva ser esse sentimento que as pessoas têm, e eu particularmente tive também, que é dessa incapacidade que você tem de reagir diante de um fato como esse, né? De uma doença como essa, porque ela chega, ela pega, ela contamina e de repente a pessoa está lá numa UTI e dali a pouco você recebe a notícia que a pessoa partiu, né? E por que isso acontece? Acontece de uma forma que ninguém quer, ninguém de sã consciência se expõe a uma situação como essa. Eu acho que é muito importante que a gente observe isso, né? O indivíduo que passa por uma situação como essa, ele é pego de surpresa. Acho que num primeiro momento ele sente aquele medo, aquela proximidade da morte, pelo menos foram os relatos que eu também ouvi de algumas pessoas que tiveram. E depois disso existe um outro aspecto, é a pessoa quando começa a se sentir mal e ela vai para um hospital e aí ela começa a perceber que está tudo acabando, né? Começa a sentir que está tudo acabando. A presença da morte, ela é ameaçadora, ela é triste e ela leva o sujeito a uma situação de conflito, não é isso não, Silvia? Sim,
sim, é o que a gente chama da questão da finitude, né? Quando você se depara com a sua própria finitude, né? E o que você falou dos sintomas, né? Isso também eu já ouvia e posso dizer que eu senti também. Então você sabe, né? Começou com tosse, uma febre, e aí você começa a sentir todos esses sintomas. Aí você fala, então, peraí. Agora, o próximo qual vai ser? Eu vou sentir falta de ar, eu vou ter que ir embora para um hospital. Não, eu não vou para o hospital, porque senão eu vou para o hospital e não vou sair de lá, né? E começa uma guerra interna muito grande, porque é uma negação também, você nega que você está sentindo aquilo, por quê? Porque você não quer. Né? Não, não é porque, não, o vírus não existe, não é isso. Você sabe, você está ali com ele, convivendo, é aquela que você está dormindo, né? com o teu inimigo ali. Você dorme e sabe que o vírus está ali com você. E você não sabe o que ele vai fazer com você até amanhã do dia seguinte. Olha, uma experiência que eu posso relatar para você que está assistindo a gente é o seguinte, pelo menos aqui em casa, né, cada um foi para um aposento, todos ficamos isolados, né? E eu, por exemplo, eu tive que conviver, acho que todos nós aqui convivemos com essa questão, que cada hora era a hora de um fazer uma refeição, não fazíamos refeições juntos, era refeições por turnos, né? Já tomei café, pode descer. Aí você pega e se manda para outro aposento da casa, se fecha no quarto. E essa questão do isolamento também, ela acaba te trazendo... Eu sei porque eu passei por isso, mas graças a Deus, eu repito, eu não peguei a Covid. Mas eu achei que estivesse, por vários dias eu achei que tivesse. E por achar que estava, eu comecei a pensar... porque eu tive uma gripe muito forte, mas foi uma reação de uma vacina de gripe que eu tomei, né? Depois de ter tomado as 2 vacinas da Covid. E aí fui tomar, porque já tinha passado mais de um mês que eu tinha tomado a última dose, falei, mas agora eu vou tomar. E aí eu tive essa reação, coisa que eu nunca tinha tido. Aí falei, nossa, peguei e agora é hora de eu ir. Mas aí a gente começa, pelo menos no meu caso específico, eu comecei a pensar no meu momento de morte. Falei, mas tudo bem, o que vai acontecer? Eu sei que vou embora, vou deixar a família aí, mas também já é uma questão agora de tempo, né? Porque quando você passa dos 60, a morte ela se torna mais presente. Você, para quem tem mais de 60, sabe do que eu estou falando. A partir do momento que você chega numa certa idade, você sabe que em qualquer instante pode acontecer. Pode ser mais um ano, mais um mês, um dia, 10 anos ou 20 anos, não importa. Mas já está muito mais próximo. É aquilo que eu sempre digo, né? Que às vezes a gente chega no momento em que se conclui que temos muito mais passado do que futuro, né? Que é exatamente o que eu vejo hoje para mim, né? E aí eu comecei a pensar, mas tudo bem, se eu for para uma UTI, eu sei que até chegar numa UTI vou sofrer um pouco, mas depois eles vão me apagar, já vou ser entubado, já não vou ver mais nada e morrendo também não vou ver. Aí eu cheguei nesse ponto de estar conformado, porque eu sei que eu não fiz nada para que eu sou extremamente cauteloso, né? Não saí de casa, praticamente não saí, né? Mas enfim, o vírus ele entra na sua porta e você não sabe muitas vezes como é que entrou, né? Porque pode ter vindo por um alimento, ou talvez não sei, mas pode ser que alguém tocou, e no meu caso tinha 2 pessoas com Covid em casa, né? Aí falei, bom, o que adianta a gente ficar também sofrendo por causa disso? Bom, eu só estou trazendo essa experiência aí, porque foi uma experiência que a gente teve aqui, não é? Então achei que seria legal compartilhar, porque muitas vezes você fica com esse receio. Eu acho que a tranquilidade, eu acredito que ela deva ser algo que deva estar presente na vida, né? Porque não adianta sofrer, porque a hora da partida é a hora da partida, não adianta você lutar contra isso. Eu sempre digo, eu vou morrer de qualquer jeito, você vai morrer, todos nós vamos morrer. O que a gente não sabe é o dia e nem como. A menos que você já tenha uma doença que te leve, e quem tem isso na família, infelizmente, sabe como é que é terrível, é triste, é doloroso você ver esse fim se aproximando, né? A gente está falando de um assunto bastante triste, mas ele faz parte do nosso cotidiano. Não adianta a gente tentar, mas você está falando de morte, de Covid. Meu amigo, eu estou falando porque, infelizmente, a doença entrou aqui na minha casa, né? E pegou 2 pessoas
e ninguém estava preparado para ter. Tanto que assim, eu vi tanto que a Silvia, como a Ana Júlia, minha filha, ficaram extremamente abaladas no momento em que souberam que estavam portando esse vírus aí da Covid-19. Não foi isso, Silvia? Sim, foi sim. Você não, na realidade, né, o que que a gente tem visto? Aquela coisa, comigo não. Né? As pessoas estão pegando, mas eu não vou pegar. Né? Ah, não, aqui em casa não vai entrar. Chega uma hora que isso não existe mais. Né? Você tomou todos os cuidados, você fez tudo e uma hora chegou. Né? Pode ser evitado? Eu acredito que sim, de várias formas. Todos nós aqui estávamos vacinados, né? Eu também com as 2 doses da Coronavac, Ana Júlia e Maria Luísa com a primeira da Pfizer. E pegamos, né? Enfim, enfrentamos isso tentamos enfrentar com uma certa naturalidade com o passar dos dias, quando a gente foi vendo que, graças a Deus, não evoluiu, conseguimos tratar em casa mesmo. Só que a questão que fica, né, Ulisses, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, é o tempo em que nós estamos presos em casa por causa de um vírus, o que é uma coisa que não é da nossa vontade, não foi programado por nós, e nós tivemos que conviver já por mais de 1 ano e meio, agora, graças a Deus, já podendo retomar as nossas vidas, né? Mas ficamos à mercê de uma quarentena, que, né, de quarentena é só o nome, tendo que mudar toda uma rotina de vida. Nós, psicólogos, tivemos que trazer os nossos pacientes para casa, né, e fazer os atendimentos online. Até eu já tinha essa prática em alguns momentos, mas foi uma coisa que saiu do programado, e várias outras profissões, e algumas que não puderam fazer esta quarentena, né? Que foram os profissionais da linha de frente, hospitais, mercados, que tiveram que continuar trabalhando e lidaram com o vírus ali, no dia a dia, saindo de Lidaram casa. E lidam ainda. E lidam ainda, né? No dia a dia ali, saindo, pegando uma condução, um ônibus lotado e tendo que lidar com isso e voltando para casa e não sabendo se estava trazendo o vírus para casa. E as pessoas em casa recebiam, eu tive vários relatos, né? Parece que quando eu chego em casa, foi um relato muito interessante, minha filha já está me esperando, parece que ela está com aquela mangueira de bombeiro e ela quer me lavar inteira antes de eu entrar em casa. Né? Porque parece que eu estou trazendo todo esse medo para dentro da minha casa, porque trabalho na linha de frente do Covid num hospital. Outros relatos de mães que ficaram semanas e semanas sem ver seus filhos porque tinham medo de voltar para casa e levar esse vírus, né? E fora o convívio, né, familiar, que teve que ser reformulado dentro de casa, pessoas que, é claro, a gente já convive, né, a gente fala, nós convivemos com os nossos familiares 24 horas, mas como são essas 24 horas? Um sai para trabalhar, o outro sai para trabalhar, aí vem almoçar, final de semana, agora 24 horas, né, olhando realmente para a cara dos seus parentes ali, isso foi um desafio para muitas famílias. E eu digo que para outras foi uma experiência maravilhosa e que fez até tipo, nossa, agora eu conheço melhor a minha mãe, nossa, agora eu conheço melhor o meu marido. Então essas experiências também fazem parte de toda essa vivência, né? E principalmente quando, né, eu digo, fecha um pouco com alguém dessa família pegando o Covid. Ó, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não adianta lutar contra aquilo que é inevitável. Eu gostaria de chegar aqui e falar, olha, se acontecer uma situação próxima a essa, faça isso, faça aquilo, não tem jeito. Não adianta a gente querer dar conselho, não adianta querer recomendar uma coisa ou outra, quando a situação está na sua porta. Então é você quem tem que lidar com isso da melhor maneira e buscando consciência dentro de si mesmo. Aconteceu? Vamos lá, vamos ter força para aguentar, né? Porque o pior pode acontecer? Pode.
Pode acontecer como aconteceu para milhares de famílias, não é? Mas aí e milhões no mundo, não é? E aí não tem o que se fazer. Você pode ter, no máximo, são todos os cuidados, todas as precauções, etc e tal. Mas infelizmente nós estamos todos aí sujeitos. Agora eu queria também observar o seguinte, que houve uma mudança, né, muito grande de comportamento a partir dessa pandemia. Isso todo mundo sabe, todo mundo já viu. Uma delas é o trabalho em home office. Muita gente passou a trabalhar em casa, muita gente passou a estudar em casa. No meu caso, por exemplo, em 2020 eu concluí o meu doutorado em comunicação, né? E a partir do momento que eu concluí, eu concluí durante a pandemia. Foi em junho de 2020. E o que aconteceu? A partir dali, eu também estava na quarentena. Falei, não, mas eu quero continuar me relacionando com o mundo. E aí ingressei num outro curso, né, que eu já tinha iniciado lá atrás, e fui para o Direito. E estou fazendo aqui o 4º semestre de Direito. E por quê? Justamente buscando uma forma de me relacionar. E as aulas, que são normalmente presenciais, estão sendo temporariamente online. E isso foi bom, porque trouxe uma rotina do dia a dia, de contato com o mundo exterior, não apenas com as pessoas da minha casa, né? Lidando com gente que eu nunca tinha visto antes. E isso é bom. E isso é bom. É buscar, quando você está fechado, quando você está recluso. E agora, sim, nós estamos gravando esse podcast aqui, e nós estamos no mês de outubro de 2021. Então já se fala que a pandemia já diminuiu bastante, o número de mortes já foi menor do que o ano anterior, do início lá da própria pandemia. Então os números realmente estão se reduzindo nesse instante, o que não é motivo, obviamente, para ninguém baixar a guarda, para ninguém relaxar, para ninguém deixar de usar máscara, porque pode voltar. Não é? Se houver um nível de relaxamento tal, pode acontecer. Então a gente tem que manter a guarda alta. Não deixar que esse vírus volte a atacar do jeito que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma forma de escapar desse período todo de isolamento foi esse contato com o mundo exterior, seja por meio do home office, seja por meio, no meu caso específico, de um curso. E posso garantir que eu peguei assim, um bem baratinho para poder pagar e lidar com outras pessoas. Mas é buscar formas de você sair deste confinamento, porque é muito legal quando você acorda numa segunda-feira chuvosa, logo cedo assim, e você não precisa ir trabalhar. Isso é bom, isso é ótimo. Mas espera aí, isso com o passar das semanas, com a repetição, isso aí acaba te massacrando. Você começa a se sentir enjaulado, você começa a se sentir aprisionado, é como se estivesse num regime prisional, né? Então, por isso que eu digo muitas vezes, o indivíduo que parte para as práticas delituosas e aí com isso acabam sendo aprisionados, né, pela justiça, pela lei. Então eu falo, o que um sujeito desse deve sentir, né? Então nesse ponto eu ando numa vida bastante correta, bastante certa, porque eu tenho muito medo desse aprisionamento, né? E eu senti isso durante a pandemia. E fui buscar essa forma de contato, a partir do curso, que mesmo sendo online, permitiu essa interação e etc e tal. É uma forma também, né? Hoje eu estou falando pra caramba, mais que você. Uma forma de você sair dessa jaula, né? Falar pro jornalista falar menos, aí fica difícil, né? Mas sim, eu acho que deu para perceber que muitas famílias, cada uma dentro do seu esquema de vida, da sua história de vida, eles foram se ajeitando nesta nova forma, né? Que é o home office, o estar em casa, o sair e retornar, né? Tendo que entrar pela lavanderia, tirar toda a roupa, todo um esquema para se entrar em casa e deixar o vírus do lado de fora, né? Então, as famílias foram procurando formas de lidar com esse isolamento. Tiveram muitos relatos e nós tivemos, isso posso falar até por alguns colegas de profissão, um aumento, uma procura, né, no aumento de terapia. E era um desses motivos, às vezes, quando a gente perguntava, né, o porquê que você está
querendo fazer terapia? É porque eu preciso conversar, eu preciso ver outras pessoas, então eu resolvi fazer terapia, né? Eu preciso conversar, eu preciso falar de outras coisas, eu não quero mais falar sobre o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, sobre a história de vida da tia, da avó, não, eu quero falar de mim, eu quero, né, me entender, me conhecer. Por quê, né? Nesse isolamento, o que acabou acontecendo? Nós nos voltamos para nós, para dentro de nós. Nós tivemos que ir para dentro das nossas casas e também para dentro de nós. Então, algumas características que nós já tínhamos, elas se tornaram mais evidentes e nós começamos a perceber isso e bom, o que eu faço com isso agora? De repente eu estou me descobrindo uma pessoa ansiosa, né? Então alguns pacientes falavam, Silvia, mas eu não era ansioso. E aí a gente falava, não, olha, vamos tentar entender. Você tinha uma certa ansiedade, ela só não aparecia, porque você tinha outras coisas para fazer, né? Você podia sair, você tinha os seus amigos, você se distraía. Agora não, agora você está dentro de casa e tem que procurar outras distrações. As pessoas foram achando, foram se encontrando, cada uma, como eu falei, dentro da sua própria história de vida, dentro da sua própria condição. Porque quando a gente fala, né, que você comentou da nossa situação, nós tivemos esse facilitador de cada um estar em um cômodo e procurarmos ficar o mais isolados possível. Mas tem famílias que não, né, que não tem essa condição nem sequer para fazer a terapia, né? O carro, né, quem tem o carro também tem isso, né, passou a ser o nosso consultório, porque as pessoas não se sentiam à vontade nem para falar dessas questões deles dentro de casa, né? Então, quando tem essa possibilidade, né, na familiar, uma situação um pouco melhor, vamos dizer assim, ela consegue lidar com isso de outra forma. Agora, aquelas pessoas que contraíram Covid e estavam ali dormindo no mesmo quarto que um irmão, né, que a mãe, foi muito mais complicado. Bom, ok. Já falamos muito hoje, chega, muito bate-papo, e quando o assunto já não está rendendo mais, vamos embora, né? Vamos embora então, tá certo? Tá certo. Então tá, dá seu tchau aí. Tchau, gente. Todos aqui recuperados, acho que é bom falar isso, né? Graças a Deus. E tocar a vida aí, força, porque é uma questão que a gente vai ter que lidar com ela ainda, acho que por um bom tempo. Ok, gente, um abraço. Bom estar com vocês aqui de volta. E a gente se encontra no próximo podcast, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até breve, se Deus assim permitir.